los estados. Y yo tengo ganas de decir nunca, pero voy a decir casi nunca nos compreenden. No comprende essa diversidade, essa autonomia, esse barro para arriba que caracteriza os SPGs. Pero os governos siguen não poniendo o esforço e os recursos necessários para que isso possa crescer à velocidade que o planeta exige, que a sociedade busca. En el episodio anterior hablamos sobre los sistemas participativos de garantía, su importancia e impacto en la región. En este episodio conoceremos a más actores en la agroecología a nivel regional y nos adentraremos en sus perspectivas en torno a la experiencia de la implementación de los sistemas participativos de garantía. Esto es Voces Agroecológicas, un espacio de encuentro donde en cada episodio tendremos diferentes personas invitadas para tratar algún tema relacionado a la agroecología. Soy Martina Ramírez de Leisa, Revista de Agroecología. Suscríbete en www.leisa-al.org y ten acceso a cientos de artículos y forma parte de nuestra comunidad comprometida por un futuro más sostenible y justo. Ahora cuéntanos qué diferencias has notado en la forma en la que se están inventando los SPGs, pero en diferentes países en América Latina. No sé si nos puedes contar por ahí algún ejemplo que tengas. Sim, puedo. Eu estou involucrado nesse tema dos sistemas participativos de garantia desde seu início, desde os 90, início dos 90. Então, ao longo desses anos, através, em um primeiro momento, da MAELA, o Movimento Agroecológico da América Latina e do Caribe, hemos socializado essa perspectiva para a certificação dos produtos orgânicos ou ecológicos ou agroecológicos, depende do país, depende do contexto, se usa uma ou outra terminologia. Então, isso se foi, digamos, passando de um para outro entre nós outros, fomos compartilhando e, à vez, perfeccionando o processo. Então, em algum momento, já em 2008, 2009, mais bem, 2009, hemos criado o Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia. Hago essa introdução para dizer que já he estado, possivelmente he estado em quase todos os países latino-americanos conversando sobre esse tema, e alguns do Caribe, e me falta, creio que as Guianas, por estar, por os outros he estado. Então, te posso dizer que por definição, os SPGs buscam assumir as características locais, é decir, respeitar aquela dinâmica sociocultural de determinada comunidade, de determinado espaço, de determinado território. A ideia é chegar com esse conceito. Aqui vamos generar, vou falar isso outra vez, vou generar a credibilidade da produção através da participação da gente. Esse é o conceito básico. Um vai garantizar a produção do outro, uma da outra, pero exatamente como vai funcionar isso depende do contexto, depende da característica. Uma coisa é trabalhar, digamos, com os produtores cercanos de Uruguai, de Montevideo em Uruguai, ou seja, a gente que produz ao redor de Montevideo e de maneira orgânica em suas granjas, como solem dizer os uruguaios, e com um nível característico de Uruguai, verdade, de informação, de educação formal e de acesso às coisas que uno imagina que ao redor de Montevideo se tem. E outra coisa é uma comunidade boliviana ou equatoriana a 4.000 metros de altura, com todas as suas características locais, pero com menos acesso à educação formal ou com a informação, digamos, circulando com menor intensidade.
Obviamente, hago essas caracterizações com todo respeito às diferentes realidades, ¿verdad? Só o que eu quero dizer. Outra coisa é a Amazônia brasileira, ir lejos da Amazônia brasileira, viajando 4 horas de barco para chegar a uma comunidade, ou pode ser a Amazônia colombiana, peruana, enfim. O que quero dizer é que o continente é muito, muito extenso e com muitas características culturais e sociais. E isso significa que devemos desenhar, essa é a palavra que normalmente usamos, devemos desenhar os SPGs adaptados a essas características. Então, por exemplo, eu já te comentava algo, o registro vai ser escrito, ou vai ser áudio, ou vai ser fotografia. A gente está nas redes sociais ou não, para poder generar essas evidências. A gente está mais acostumada com formatos e documentos e llenar papeles ou não. A gente está mais acostumada a se juntar ou não, porque também há comunidades que já é um hecho, que todas as semanas se vão juntar para discutir seus problemas, suas soluções, não sei o quê, e outros lugares onde a gente não se junta tanto. Então, tudo isso são características locais que terão que ser levadas em conta para desenhar os sistemas participativos de garantia. Então, por aí tu podes ver que a diversidade é grande. Há outro elemento que se junta a esta diversidade, que é o hecho de estar ou não legalizado em el país, estar ou não reconhecido por el governo. Isso também genera características diferentes nos SPGs. Então, posso dizer-te de Brasil e Argentina, por exemplo. Em Brasil, a legislação de produção orgânica reconhece os SPGs. Em Argentina, não. Há menções em el caso de Argentina. Os argentinas que estão me ouvindo, por favor, me corrijam se estou equivocado. Por la última informação que tenho, não há esse reconhecimento em el marco legal da agricultura orgânica argentina. Isso tem razões para isso. Sim, pero há SPG em Argentina. Mira, então, não está reconhecido pelo governo, pero há SPG. Em Brasil, a SPG está reconhecido pelo governo. Há outros exemplos em Latinoamérica, porque também há países que o reconhecem de diferentes formas. Então, isso naturalmente influi na maneira como a SPG se organiza. Alguns dos países, Brasil é um exemplo, que estamos reconhecidos por el governo, estamos quase com envidia dos países que não estão. Por quê? Porque esse reconhecimento do governo genera uma burocracia, porque agora estamos falando do Estado, e o Estado vive da burocracia, é natural que assim seja. A legislação, o cumprimento, as verificações, os registros, as autorizações de funcionamento, tudo isso exige certa burocracia. E eu suelo dizer que o Estado e a agroecologia e os SPGs não são filhos da mesma madre e do mesmo padre. Então, digamos, este encaixe genera dificuldades. Então, isso te pode dizer que são muito diferentes, adaptados aos contextos locais e, aún mais, influenciados se são ou não reconhecidos por el Estado. Pero, digamos, a vistazo por el continente, eu posso dizer que há montão de SPGs muito autênticos funcionando, autênticos é dizer que não têm, são de hecho, funcionam bajo poder comunitário, não? Horizontalizados, onde todos e todas estão participando e sendo responsáveis por seu trabalho e por dar fé da seriedade ao trabalho que realizam. Es genial como esto igual puede servir como una herramienta súper importante para el mismo desarrollo de las comunidades propiamente, ¿no? De su ejercicio como tal. Exatamente. Martina, nós solíamos dizer, perdão que te interrompi, pero nós solíamos dizer que o desenho e implementação de um SPG em um determinado território genera efeitos colaterais positivos. Claro. Es decir, pues, y ganamos mucho más que eso. ¿Qué beneficios para los productores
trae pertenecer a un SPG? El ingreso económico para mi familia, el consumo también primordial que es para mi familia y lo excedente que exponemos, ¿no? en las diferentes ferias. Dos sería el trabajo en grupo, en comunidad, como estamos viendo. Somos varios compañeras que estamos encaminando este gran proyecto. Y tres, bueno, más que todo es el trabajo em equipe, né? Eu creio que seja o fato da gente ter estabelecido vínculos. Tem várias pessoas no meu grupo que eu antes não conhecia e que a gente passou a se conhecer através do SPG. O outro foram as parcerias, porque dentro do grupo a gente consegue fazer compras, abrir mercados, fazer várias coisas juntos, inclusive acessar a política pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E por último, a possibilidade de ter um certificado da produção orgânica, né, que o SPG trouxe esse benefício para nós também. ¿Crees que es necesario el reconocimiento de los SPGs por las autoridades? Sí es necesario porque producimos sin químico, todo es orgánico, es producción y con aguas limpias producimos. Aqui no Brasil, a gente conseguiu como vantagem ter o selo oficial da produção orgânica e poder comercializar e ser reconhecido em todo o território nacional. Porém, o governo também é a entidade fiscalizadora. Então, alguns mecanismos que são impostos, infelizmente, acabam afastando muitos agricultores dessa possibilidade de fazer parte de um SPG por conta da total burocracia e também de alguns mecanismos de controle que vão sufocando a identidade dos SPGs. ¿Quién puede participar de un SPG? Bueno, puede participar una persona que realmente ama la orgánica, porque realmente cuesta hacer producir, tú no sabes, es que no sabes cómo vas a hacer producir, peleas contra los pulgones, la maleza, todo. São todas as pessoas da sociedade que estejam interessadas em contribuir para a garantia da conformidade orgânica, pelo desenvolvimento dessa forma de produzir alimento. Então, nós, como fornecedores, que somos os agricultores, processadores, processadoras, e também as pessoas que estão como membros colaboradores, pessoas que são consumidoras, mobilizadoras da região, representantes do governo, pessoas que trabalham com assistência técnica e todo mundo que se importe com uma produção de alimentos mais limpa. Ahora, Laercio, cuéntanos cuáles dirías que son los principales obstáculos y desafíos que se han enfrentado los SPGs en la actualidad y por último, ¿qué lecciones puedes recoger en lo aprendido a lo largo de estos 20 años de la implementación? Os desafios têm que ver exatamente com certa dificuldade que temos em respeitar as realidades e as culturas locais. Então, por exemplo, imagina uma gente, 20 pessoas que vão fazer um curso de SPG, 20 latino-americanos, diferentes países, que vão fazer um curso de SPG em Brasil. Então, você ouvem a fulano, a ciclano, aprendem como funciona em Brasil, e é quase natural que a gente regresse a sua casa, a sua finca, a seu território, e dizendo, oi, agora sei como funciona. Em Brasil é assim. E isso é um pouco natural, mas não deveria ser. He aprendido como funciona em Brasil. Quais são os princípios que orientam os SPGs? Quais são o formato básico? E agora sim, como posso adaptar a meu contexto? Então, eu percebi que ao largo que hablamos de 20 anos del evento que hemos tenido em Brasil, onde o nome SPG surgiu, pero a certificação participativa surge em 92, é decir, já com, não sei, 30 e tantos anos. Então,
muitas vezes com o crescimento do movimento, e não apenas em Latinoamérica, pode dizer em outras partes do mundo também, a gente às vezes quer copiar o que ha aprendido. O mesmo, vamos dizer, professor, entre comillas, a mesma gente que está passando a informação, às vezes la passa de uma maneira muito esquemática, muito definitiva. Os SPGs são isso. Porque é natural, o conhecimento é assim, verdade? Há gente, e eu mesmo já lo hice, há gente que hemos sistematizado como funciona o sistema. Então, se uno que não está acostumado quer seguir o que ha sido sistematizado, mas a sistematização ha sido hecha a partir de uma realidade. Então, essa para mim é a dificuldade mais grande, é desenharmos sistemas participativos de garantia plenamente adaptados à cultura local, ao contexto social, ao contexto econômico local. Se orientando por seus princípios, isso sim é importante, e já o temos organizado por aí em diferentes materiais, tanto em espanhol, em português, em inglês, em francês, em las redes, na internet se encontra com facilidade princípios dos sistemas participativos de garantia, mas tem que ver com a mesma participação, verdade? Eu não posso montar um SPG, desenhar um SPG onde eu sou o dono. O SPG não tem dono. Então, a participação da gente é fundamental. A horizontalidade, é dizer, em um SPG todos estamos na mesma onda, no mesmo nível, não há jefes ou jefas em um SPG, todos têm voz, todos, a opinião de todos e todas é muito importante. Tem que ver com participação, com horizontalidade, tem que ver com generação de conhecimentos locais, ou em outra palavra, criação de redes locais de conhecimento, ou seja, nos SPG tratamos de socializar os conhecimentos o máximo possível para que solimos dizer, cada célula da rede contenha todas as informações. Então, esses são princípios. Então, esses princípios se devem reproduzir, ou melhor, devem estar presentes em todos os desenhos. Mas não a forma se adapta a diferentes realidades. Então, para mim, essa é a principal dificuldade, desenharmos SPGs de acordo com o contexto em o qual estamos insertos. Mas outra já é mencionado também, que é o reconhecimento por parte dos governos, dos estados nacionais. É natural que busquemos, porque queremos estar em la lei, queremos estar reconhecido, mesmo porque esse reconhecimento pode generar acesso a determinadas políticas públicas de apoio, de fomento da agroecologia mesmo, da agricultura orgânica, dos SPGs. Então, é natural que queremos esse reconhecimento, mas teremos dificuldades, porque o Estado, os estados, eu tenho ganas de dizer nunca, pero vou dizer casi nunca nos compreendem. O sea, não entendem exatamente o que estamos... A perspectiva, como mencionei antes, burócrata, depois do Estado, não compreende essa diversidade, essa autonomia, esse barro para arriba que caracteriza os SPGs. Então, essa para mim é outra dificuldade. E tem uma dificuldade que não é apenas dos SPGs, é da agroecologia em geral, falta de apoio público, verdade, para que esses movimentos possam crescer, tão importantes e necessários em um contexto planetário atual, pero os governos seguem não ponendo o esforço e os recursos necessários para que isso possa crescer à velocidade que o planeta exige, que a sociedade busca, etc. E creio que esses são os desafios que posso mencionar como principales. Cuéntanos qué lecciones pues puedes recoger de lo aprendido justo en todos estos años de implementación. Sim, eu creio que por já essas coisas que he comentado, ou seja, como os resultados são melhores quando desenhamos SPGs adaptados aos contextos. Então, essa é uma lição. Não ha funcionado bem quando huimos de los princípios originais ou quando tentamos poner uma espécie de camisa de força em la comunidade, adaptando a la comunidade a los SPGs e não al SPG a la dinâmica comunitária. Então, isso já é uma lição muito clara.
E a outra também já é mencionado, é a búsqueda de reconhecimento por parte dos governos, de reconhecimento por parte dos estados nacionais, pero manteniendo as características originais de los SPGs. Que os governos, por assim dizer, nos deixem viver com nossas características e nos reconheçam com nossas características e não tentem imponer, digamos assim, generalizações que não nos tocam, porque, bueno, podemos pensar em um país centro-americano de menor dimensão, ou podemos falar de Brasil com sua dimensão continental, Argentina, um país super grande, Peru, Colômbia, etc. E dá igual, quero dizer, se é Nicarágua ou Brasil, os países têm características muito diferentes a seus interiores, verdade? Aunque seja um país pequeno, há diferenças culturais, geográficas, sociais e econômicas, então os governos têm que respeitar isso. E quando não lo hacen, os SPGs podem surgir, mas surgem como que descaracterizados, o que é um problema. No sé si tendrás por ahí algunas palabritas finales que te gustaría dar. Oye, Martina, apenas outra vez agradecer a Leisa, dizer-lhes que tão importante é o trabalho que fazem de juntar e compartilhar conhecimentos em los diferentes formatos que a sociedade hoje exige, verdade? Eu acompanho isso como se ha atualizado também em los formatos, então, nada, apenas agradecer e desejar-lhes também a Leisa vida larga por adelante. En Leisa, nuestra misión es facilitar la difusión de experiencias innovadoras y de los debates generados en el marco de la investigación y prácticas agroecológicas en América Latina. Queremos impulsar cambios en el modelo agroalimentario y promover la justicia social a través del apoyo a la expansión de propuestas alternativas a la agricultura convencional. Suscríbete en www.leisa-al.org y únete a nuestra comunidad.